Agora estamos ao vivo no Instagram. E aí, pessoal? Boa tarde. Pronto, amados sanguíneos, já estou online. Meu Deus do céu. Esses sanguíneos são umas figuras. São as verdadeiras figuras. Cadê a mamãe? Oi, minha sanguininha. Mamãe tá lá pra dentro. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Os sanguíneos vieram correndo. De fato, os sanguíneos sempre vêm correndo. É comum e natural. Hoje acho que vão dar poucas pessoas a princípio, porque nós estamos num horário atípico, né? E o motivo desse horário atípico, né, é porque por uma razão muito simples. Hoje é casamento de um grande amigo, né? Então por isso eu não poderei estar às 21h21. Estarei provavelmente enchendo a cara neste horário. Beleza? Então não seria muito prudente da minha parte falar pra vocês sobre os sanguíneos enquanto encho a cara, né? Mas falarei pra vocês agora às 3 horas da tarde, né? E não se preocupem, amanhã novamente teremos live. Live ao domingo, estarei trabalhando provavelmente amanhã, estarei de plantão. E farei live pra vocês a respeito dos aportes e algumas cositas más. Beleza? Combinados? É o seguinte, hoje é o Dia Internacional do Sanguíneo. Todos os dias são. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esse temperamento que eu sou apaixonado, né, de coração. E eu acho que na verdade não só eu, né? O sanguíneo, ele tem uma facilidade de basicamente agradar todo mundo, né? Todas as criaturas, com exceção dos melancólicos, né? O melancólico acha o sanguíneo esvoaçante demais. Brincadeira. Mas vamos lá, né? Vamos começar a introduzir logo de cara a que se dá o simbolismo do sanguíneo, né? O sanguíneo é o símbolo do ar, né? Ele traz uma presença de ar. É isso que o sanguíneo traz pra gente, né? E o que isso quer dizer, né? Vamos lembrar daquela cruz que a gente desenhou, né? Nós falamos em cima quente, embaixo frio, à direita úmido, à esquerda seco. O sanguíneo é aquele que é quente, né? E úmido. Ou seja, ele tem primeiro essa característica expansiva, essa característica de ganhar, de expandir, né? De ir além, entende? De invadir até às vezes, né? E ao mesmo tempo essa característica úmida, né? Que confere a ele um ar envolvente, né? Confere a ele esse temperamento que envolve, que abraça, né? Entende isso ou não? Bom, e o que isso quer dizer, Jorge? O que isso traz pra gente de mensagem, afinal de contas, né? Bom, o sanguíneo, primeiro, essa característica quente faz do sanguíneo, né? O ar, ele é um símbolo de algo que vem quase que silenciosamente, né? De repente a gente percebe, ele brota ali, ele brota aquela presença do ar, né? Ele entra na gente, ele traz aquela vida, aquele sopro, né? Aquela sensação, aquele ar invisível, ele entra dentro da gente, traz uma sensação de vida, ele retorna um fôlego, ele dá fôlego, é isso, né? O sanguíneo, ele dá fôlego para a humanidade. Né? Eu digo assim que se a gente não tivesse os sanguíneos, muito provavelmente nós não seríamos a humanidade que somos, a gente não teria né, essa alegria que nós temos de sermos humanos, né? Esse prazer que nós temos com a vida, esse prazer que nós temos com as coisas do mundo, esse prazer que nós temos de sorrir, de olhar para um pôr do sol e sentir aquele pôr do sol abraçar e envolver a gente não aprenderia isso sem os sanguíneos, a gente não conseguiria aprender isso sem os sanguíneos. Por quê? Porque o sanguíneo é exatamente o que dá o fôlego, né? O ar para a humanidade é exatamente o sanguíneo. Né? Mas apesar disso, né, o sanguíneo é esse ser meio sem forma, né? Meio sem forma, às vezes meio sem jeito. O ar, se a gente tenta aprisionar o ar, se a gente tenta segurar, né, ele não configura aquela forma com facilidade, né? Então, se a gente tenta aprisionar, ele dispersa, ele esparrama, né? Ele espalha com uma facilidade tremenda. Esse é o sanguíneo. Né? Então todo o sanguíneo, Jorge, é por isso que o sanguíneo ele é disperso, é por isso que o sanguíneo, quando a gente começa a interagir com ele, a cabeça dele parece que voa rapidamente, ele começa a falar uma coisa aqui, de repente o pensamento dele já voou. É exatamente isso, né? Exatamente isso. O sanguíneo ele tem essa tendência incrível, né? E essa capacidade incrível de voar facilmente. Mas ao mesmo tempo,
né? Apesar disso aparentemente parecer um defeito, isso também tem uma certa qualidade, né? Essa facilidade do sanguíneo de não configurar forma, não ser formado, performado, não guardar as coisas, traz para o sanguíneo um ensinamento maravilhoso, né? Que ele acaba levando novamente para o resto da humanidade, dando esse fôlego para o resto da humanidade, para o resto dos temperamentos, que é essa capacidade de perdoar, né? O sanguíneo ele tem uma capacidade de perdão surreal de grande, né? Por quê? Porque ele não é marcado, né? O ar, quando a gente altera a forma do ar, ele rapidamente ele envolve e já cria outra forma e já expande e já foi, né? O ar a gente não consegue marcá-lo. Então o sanguíneo, até comentaram nas caixinhas lá, né? O sanguíneo tem disso, a gente chega para um sanguíneo, ofende ele, né? Os coléricos têm muito isso, né? O colérico ele tem muito disso de, ainda que sem querer, né? O fogo ele passa queimando, né? E depois ele vê aquele rastro que ele deixou para trás. O colérico é assim. O colérico às vezes faz uma coisa sem pensar, quando ele vê ele já ofendeu. E o sanguíneo ele se ofende, né? Ele se ofende às vezes até mais fácil do que os outros temperamentos. Ele acaba se ofendendo, mas ali 2 segundos, se tu chega para ele, pede uma desculpa ali bem dada, parece que nada aconteceu, né? Ele supera com uma maestria, com uma facilidade tremenda, né? Uma capacidade de olhar para aquele movimento que o alterou e falar, quer saber? Não tem nada. É a frase que eu coloquei hoje, né? O sanguíneo são os pais do, eu até tava mal, mas quer saber? Bola pra frente, né? O sanguíneo é esse bola pra frente, né? Esse vamos, segue o jogo, né? Segue o jogo, entende? O sanguíneo ele é muito disso, né? Ou seja, essa forma que não é alterada, ela não é marcada, entende? Ao mesmo tempo, o sanguíneo, eu falei, né, pra vocês, lembra de eu falar? A crítica úmida é porque ela é regida pelo apetite concupiscente, o apetite concupiscível, né? O que é o apetite concupiscente, né? Vênus. O que Vênus traz pra gente? Esse olhar de desejar as coisas terrenas, as coisas do mundo, as coisas materiais, as coisas mais daqui. É por isso que o sanguíneo, né, todo o ser sanguíneo, ele tem essa tendência de olhar para a natureza com um olho belíssimo, né? Ele olha para a natureza, ele se delicia ali naquele ambiente aberto, com a água correndo, né, com o sol nascendo, com as árvores balançando, tudo parece incrível para ele, né? O sanguíneo, ele come uma comida boa, nossa, é a melhor comida do mundo, né? Ele sente um cheiro bom e fala, nossa, é o melhor cheiro do mundo, né? Ele vê uma live boa e fala, nossa, sua live é boa demais. Às vezes as pessoas mandam um feedback aqui e falam, caramba, sua live é muito boa. Eu já sei que é sanguíneo. na cara, assim, o sanguíneo fala, ele vai te mandar um oi, ele manda, oi, como que você tá? Tudo bem? Típico do sanguíneo, porque o sanguíneo ele tem esse desejo de expandir, de alcançar o outro, de envolver o outro, essa necessidade de tornar o mundo mais feliz, de tornar o mundo mais alegre, de tornar o mundo mais harmônico, de dar fôlego para a humanidade. Esse é o sanguíneo, ele dá fôlego para a humanidade, né? Ele dá vontade da gente de viver de novo. Eu digo que pessoas que convivem com sanguíneos são pessoas que dão vontade de viver, né? Dá vontade de viver, eles são um tratamento natural para depressão, entende? O sanguíneo ele é quase que um tratamento natural para depressão. Dá pra gente recomendar, né? Tratamento lá na prescrição para depressão, dá pra gente colocar lá sanguíneo, lá no final, né? Conviver com o sanguíneo, porque o sanguíneo ele traz essa alegria, né? Ele traz essa vontade, ele traz esse sorriso, essa vontade de contagiar, de abraçar a coisa. Esse é o sanguíneo. Certo? Então, Jorge, o sanguíneo ele dispersa muito fácil também, né? Você tinha comentado, ou seja, a gente não consegue abraçar o sanguíneo. Entende uma coisa, né? Assim, a fala, né? A oratória, ela vem pelo ar, né? Ela vem pelo ar. Então, quando a gente vai falar algo, quando a gente vai entoar algo, quando a gente vai cantar, né? Esse símbolo é exatamente um símbolo do ar. A fala, a oração, o canto, todos eles são um símbolo do ar, é uma forma de movimento do ar. Certo ou não? Entenderam isso ou não? O sanguíneo, ele necessita da fala, né? Ele precisa mais do que todos os outros temperamentos da fala, né? Ele precisa mesmo. É por isso que a criança sanguínea, ainda muito pequena, ainda muito novinha, né? Aquela criança com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 anos de idade, é uma criança que ainda não tem um domínio puro da fala, né? Uma criança que ainda está se aprimorando na fala. E o sanguíneo, se ele não consegue se expressar, se ele não consegue expandir, né? Se ele não consegue utilizar o meio de comunicação, que no caso é a fala, às vezes a gesticulação, a dança, o movimento, a música, se ele não consegue, né, se expressar, ele acaba ficando irritado, né? Ele se irrita, ele se desespera, ele se dispersa fácil. É por isso que a criança sanguínea, ela é muito, muito facilmente confundida, eu até comentei isso, ela é muito facilmente confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Já cansei de pegar crianças, já cansei de ver crianças, inclusive adultos também,
Já vi adultos também, não é muito comum, né? Os adultos, mas é muito comum crianças que são diagnosticadas com TDAH, estão tomando Ritalina em dose alta, pai e mãe já não sabem mais o que fazer. Você vai dar uma esmiuçada, não é nada daquilo, né? Aquele diagnóstico tá errado, né? Não tô falando que não existe, presta atenção, não tô falando que não existe, né? É claro que o TDAH existe, é claro que existe e há necessidade de tratamento quando ele é bem diagnosticado. O que eu tô falando é que existe uma quantidade gigantesca de pacientes que na verdade não tem TDAH. São só crianças sanguíneas que não estão sendo bem orientadas no mundo, né? O sanguíneo, como ele ainda não tem o domínio da fala, né? Ele acaba dispersando muito fácil, ele se irrita muito fácil, né? O sanguíneo, quem tem filhos sanguíneos, né? Quem tem maridos sanguíneos, quem tem esposa sanguínea, quem tem empregado sanguíneo, o sanguíneo, assim como o ar, como a gente tenta conter o ar dispersa, ele sai. Se a gente tenta segurar ele num canto, né? Se a gente tenta... O ar esparrama, né? Ele espalha de novo. O sanguíneo, ele é assim, né? Eu tenho uma filha, a minha filha do meio, né? A Catarina, ela é sanguínea. Se você segura ela pra conversar alguma coisa, pra explicar alguma coisa, fala assim, Catarina, deixa eu explicar uma coisa. Ela não consegue fazer um contato visual, uma coisa simples às vezes, né? Ela não consegue olhar no olho. Mas por quê? Porque o ar é assim, ele dispersa muito fácil. Tem gente que ainda se atreve a dizer que o sanguíneo não gosta de discutir, né? Ele começa uma discussão, ele já se irrita, ele já dispersa, ele já... Não é isso, né? É porque se ele não consegue se expressar do jeito certo, o sanguíneo, se ele não consegue mostrar aquilo que de fato ele quer dizer, aquilo que ele quer falar, né? Se ele tá tentando falar e as pessoas não entendem ou não escutam, o sanguíneo acaba ficando embotado, né? Isso é uma coisa terrível. Novamente, falando sobre a infância do sanguíneo, né? Os sanguíneos, por serem confundidos com crianças hiperativas, né? Principalmente de pais, às vezes, coléricos, melancólicos, que não têm esse feeling, né? Essa umidade, né, clássica, são pais mais secos, né, que tem esse olhar muito no futuro, esse olhar pouco no presente, esse olhar muito nas coisas espirituais e pouco nas coisas materiais. Eles acabam sendo meio rígidos demais com os filhos sanguíneos, né? Acabam sendo autoritários demais com os filhos sanguíneos, não sabem conduzir um filho sanguíneo. E aí o que acontece? O filho sanguíneo, ele fica embotado, né? Isso pode, de certa forma, matar um pouco o temperamento. É sério isso é muito real. Então isso é muito importante que pais e mães de sanguíneos saibam lidar com os filhos sanguíneos, né? Saibam lidar. O sanguíneo, entende isso? O sanguíneo, ele por ser esse ar que dispersa facilmente, ele não guarda forma. Então o sanguíneo, quando você dá uma ordem pra ele, a capacidade dele de guardar aquilo como uma ordem, né, como algo que foi dado, que foi falado e que precisa ser cumprido, dificilmente vai ser feito na primeira vez, né? Então esse negócio, eu tenho que falar 1000 vezes. Bom, com o sanguíneo tem que falar 1000 vezes, né? Entendam isso, né? Faz parte do comportamento dele, né? Os sanguíneos a gente tem que avisar 1000 vezes. A gente tem que prepará-los pra algo, né? Jorge, é difícil demais, às vezes minha filha sanguínea não come, minha filha sanguínea não toma banho na hora que eu quero, sabe, eu não sei mais o que fazer. Bom, é fácil, né? Vai avisando as coisas aos poucos, né? O sanguíneo, você tem que preparar ele para aquele ato. Você tem que ir fazendo a forma insistentemente. Então você fala, olha filho, daqui 30 minutos vai ter um banho, daqui 20 minutos é o banho, daqui 10 minutos é o banho, vai terminando sua brincadeira aí. Filho, daqui 5 minutinhos a gente vai tomar banho, você entendeu? Entendi. Tem que ficar clara ali, aquela comunicação com ele. Chega na hora do banho, ele vai tomar banho. Entende isso ou não? Então você tem que preparar o sangue, mais do que qualquer outra criança. Essa parte que eu falei sobre a gente ir avisando, né? Também faz parte, tem gente que fala muito bem sobre isso, que é a parte da educação da vontade, né? A doutora Samia Marcilli fala isso maravilhosamente bem. Mas isso serve para todas as crianças, viu? Para você aprender a ter autoridade para as crianças, isso serve para todas elas. Mas principalmente para o sanguíneo. Principalmente pro sanguíneo. O sanguíneo, se você não orientá-lo antes, não ir encaminhando essa forma para ele, de certa forma vai acontecer dele dispersar e você vai se irritar, né? Você vai se irritar, vai brigar e o sanguíneo ele não consegue, né? Se ele é apontado, se ele é oprimido, ele acaba ficando frio, né? E esse ar frio é um ar que não consegue dialogar mais. E se o sanguíneo perde a fala, o sanguíneo que perde essa capacidade de comunicação, de diálogo, né? De interação, é um sanguíneo que morre o temperamento. Né, morre o temperamento, de fato. E se morre o temperamento, gente, é difícil demais reverter isso. Sabe? É difícil demais. Se torna uma criança, se torna um adulto tímido, inseguro, insatisfeito, sabe? Que não consegue se expressar, que não consegue se abrir mais, que não consegue interagir com facilidade. Terrível, né? Terrível. Vai parar no consultório todo lascado, cheio de trauma, cheio de coisa. É difícil a gente conseguir reacender de novo esse temperamento dentro dele. Beleza? Tem jeito? Tem jeito. Lógico que tem jeito. Claro que sim. Né? Mas por que eu tô falando isso? Para que vocês, que são pais e mães e têm filhos sanguíneos, se atentarem para isso. Né? Ter esse olhar diferente pro sanguíneo.
O sanguíneo é uma criança aparentemente mais difícil? É mesmo, não tem como dizer que não é. Né? Eu sou pai de um colérico, sou pai de um sanguíneo e de uma melancólica. O melancólico é uma maravilha de tratar. Né? O melancólico é uma delícia. O melancólico você fala, faz isso e isso, ele faz na hora. Né? O colérico, você joga um objetivo lá na frente, ele dá o jeito dele e se vira. O sanguíneo você tem que repetir. Sim, é fato que é. Mas uma criança sanguínea bem guiada, ela se torna um adulto pronto para transformar o mundo. Né? O ar, ele dá esse sopro de vida. Né? Ele dá esse fôlego para a humanidade, essa vontade de viver novamente, essa vontade de sorrir, essa vontade de olhar para as coisas daqui, né? E se sentir satisfeito com a vida que a gente tem, entende? O sanguíneo ele é naturalmente grato, coisa que às vezes o melancólico tem uma dificuldade tremenda de conseguir aceitar, de conseguir olhar, né? A gratidão por um melancólico é uma coisa dificílima, né? O melancólico ele tem que processar várias e várias vezes para ele conseguir ter essa sensação de gratuidade, de falar, nossa, que bom, eu sou grato por isso, por aquilo que eu tenho, né? O colérico também tem essa dificuldade também, né? Esse apelo seco dos dois, né, esses apetites irascíveis, ele dá essa dificuldade, né? O fleumático até consegue fazer isso, né? O fleumático ele já é mais grato, ele consegue se envolver mais com a natureza que está sendo exposta para ele, mas o sanguíneo não. O sanguíneo ele tá sempre com aquele, às vezes não necessariamente tá sorrindo, mas o corpo do sanguíneo tá dizendo algo, né? O rosto do sanguíneo tá sempre dizendo algo, o olhar do sanguíneo tá sempre dizendo algo, e a mensagem é sempre essa, uma mensagem sempre boa, uma mensagem sempre entusiasmada diante do mundo de que algo pode ser melhor. Entende? Algo de fato pode ser melhor. Beleza? Gente, é o seguinte. O sanguíneo, eu falei pra vocês aqui, né? Eu sempre venho comentando sobre a respeito das práticas espirituais, né? Só uma coisa voltando aqui. Alguém me perguntou nas caixinhas que eu achei uma pergunta muito interessante. Perguntou assim, qual que é o pior defeito do sanguíneo? São dois, né? Um é essa dispersão muito fácil. Como é que a gente corrige a dispersão do sanguíneo? Né? Como é que a gente ajusta essa dispersão do sanguíneo? É simples. Né? É só a gente criar projetos, né, longos, grandes, lógico, beleza? Mas a gente tem que criar pequenos microprojetos para que chegue naquele projeto grande. Entende isso ou não? Para evitar a dispersão do sanguíneo. E aí você vai intercalando. Por exemplo, o sanguíneo que vai estudar. É ideal que ele sente para estudar, estuda ali 30 minutinhos, para 10 minutos, vai resolver qualquer outra coisa. Vai tocar um violão, vai cantar, vai desenhar, vai mexer no Instagram. 10 minutos marcado no relógio. Despertou de novo, senta de novo, vai dar mais 30 minutos. Isso pro sanguíneo é essencial. Essencial. Ah, Jorge, então quer dizer que se uma criança sanguínea participar do método de ensino convencional que a gente tem hoje nas nossas escolas, que é ficar das 7 da manhã a meio-dia e meia na escola assistindo aulas gigantescas de 50 minutos, 60 minutos, o sanguíneo não vai ter um aprendizado muito fácil? Não. De fato, não. Eu pretendo falar isso mais pra frente, mas as nossas escolas, infelizmente, elas foram feitas pros nossos coléricos e os melancólicos, viu? Infelizmente. As escolas no modelo clássico que a gente tem hoje por aqui, pros sanguíneos e pros fleumáticos, fatalmente, é uma dificuldade tremenda, né? Tremenda. Os melancólicos e os coléricos se dão bem na escola. É por isso que pessoas se dão muito bem, às vezes, na escola, mas quando chega na vida profissional, se dão mal, ou vice-versa, né? Elas se dão muito mal na escola, mas chega na vida adulta, no campo profissional, e se dão super bem. Por quê? Porque aqui, na vida real, fora daquela escolinha lá que acha que ensina alguma coisa de fato, né? Não tô julgando os professores, tô julgando a forma como é o método, pelo amor de Deus, né? Não tô julgando ninguém especificamente. Que, Jorge, eu sou professor e eu acho que é bom. Beleza, cada um acha o que quiser, né? O que eu tô dizendo é sobre a forma da coisa, né? A forma da coisa. Então, a forma como o ensino é hoje, né? Ele de fato ele não consegue inserir todo mundo igual, né? Então as pessoas às vezes são maus alunos, né? São péssimos alunos, tiram notas horríveis, chegam no campo profissional e são muito bem resolvidas. Elas dão super certo, porque às vezes é um caso de um sanguíneo, né? Que realmente para aquela forma como é feita ali não serve para ele, não serve. Mas depois quando ele vai adiante, né? Quando ele chega no meio profissional, é exatamente aquilo que o pessoal tá esperando, esse fôlego, esse ar novo, né? Vocês entenderam ou não? Então é isso. A segunda coisa que o sanguíneo tem uma certa dificuldade, que tem que ficar de olho, é a respeito do seu afeto, né? O sanguíneo, assim como o fleumático, ele fica às vezes muito na superficialidade. Então é necessário que o sanguíneo aprenda a aprofundar as coisas, né? Aprendam a ir adiante. O sanguíneo ele se apaixona muito fácil e enjoa muito rápido. Isso é típico do sanguíneo, né? Se você tiver em dúvida se você é sanguíneo ou não, pensa daí, com o seu primeiro namorado, você tinha 11, 12 anos de idade? Se sim, provavelmente você é sanguíneo, não fleumático, né? Os sanguíneos são aqueles que primeiro acabam trabalhando o seu afeto, né? Mas assim como se apaixonam rápido também, acabam enjoando muito rápido, então tem essa certa dificuldade com o sanguíneo, é normal, isso é normal, beleza?
Ela tá sempre mudando o foco. É exatamente isso. O sanguíneo é exatamente isso. Ele tá sempre mudando o foco, sempre disperso. É normal que seja assim. Jorge, como é que eu faço para atrair a atenção do sanguíneo? A atenção do sanguíneo é diferente do fleumático. Lembra que eu falei pra vocês que no fleumático a gente tinha que deixar um ambiente muito bem organizado, as canetas tudo bem alinhadinha, a caneta vermelha, a caneta azul, a caneta amarela, o marca-texto, o caderno, o computador, tudo, aquela coisa, tudo cheio de coisa ali, porque a forma ia dar pro fleumático aquele estado de concentração. O sanguíneo não. O sanguíneo tem que tirar as fontes de dispersão. Então coisas muito coloridas, luzes, coisa que brilha perto, coisa fazendo som. Se tu deixar o sanguíneo exposto a isso, ele não consegue concentrar. Então você tem que tirar aquelas coisas que vão gerar dispersão pro sanguíneo. Quanto menos coisa para gerar dispersão, melhor para ele poder conseguir se concentrar. Beleza? Jorge, e qual que é a prática espiritual do sanguíneo? Né? O que o sanguíneo traz de prática espiritual profunda? Bom, a prática espiritual do sanguíneo, quem acompanhou aí, foi uma das lives que, diga-se de passagem, eu acho fundamental. Né? É uma live que gera muita dúvida, então depois eu ainda pretendo explicá-la ainda melhor. Né? Mas dos 4 processos de fazer o pão é o processo da oração. Né? O sanguíneo, ele é dado naturalmente à oração. Não estou dizendo que é fácil para ele. Né? Não estou dizendo que é fácil para ele. Aqui, diferente do fleumático, eu falei que o fleumático ele tinha uma certa facilidade, tanto de fazer o jejum, quanto de entender o valor do jejum, né? O sanguíneo, ele tem essa dificuldade inicial, né? Entenda o seguinte, lembra que eu falei que a criança sanguínea, ela se irrita porque ela não consegue ainda domínio da fala para conseguir se comunicar com o pai? Lembra isso ou não? Então, o sanguíneo adulto, quando ele tenta se comunicar com Deus e ele ainda não tem o domínio da oração, ele não consegue entender de fato o papel da oração na vida dele. O sanguíneo ele fica se questionando se ele está rezando certo. Principalmente porque o sanguíneo é aquele que quando ele vai entrar numa oração repetitiva, ele esquece até o que ele está fazendo. Né? Dando um exemplo dos católicos, ele pega um terço para rezar, ele começa a fazer uma maneira, de repente ele está aqui longe, de repente ele volta e fala, o que eu estava rezando mesmo? O sanguíneo é esse, né? É esse. Ele nem lembra o que ele estava falando. É normal que seja assim. Mas é ainda melhor, porque o sanguíneo, quando ele se dá a essa concentração de fazer uma oração bem feita, de entrar em intimidade com Deus, né, de fazer uma oração que se eleva de fato, essa oração do sanguíneo é uma oração diferente, né? É uma oração diferente. Né? Todos os grandes santos que faziam orações maravilhosas, né? Os padroeiros da oração, e todos eles eram sanguíneos, viu? Todos eles eram sanguíneos. Então, esse temperamento é um temperamento maravilhoso, é um temperamento que consegue entrar em intimidade com o Criador, né? De uma forma muito mais fácil e às vezes muito mais simples, né? do que a gente imagina. Beleza? Combinados? É o seguinte, amanhã nós teremos live. Provavelmente será à noite mesmo. Eu vou falar o horário pra vocês, mas provavelmente será às 21h21, né? Eu pretendo falar no finalzinho do domingo, um pouquinho a respeito dos aportes e falar outras coisitas más. Semana que vem nós vamos entrar na semana da astrologia. Então eu vou passar a semana toda que vem falando sobre astrologia, não como eu falei sobre os temperamentos. Eu vou explicar para vocês de uma forma geral o que é astrologia, né? E por que ela funciona. Mas não vou ensinar vocês a fazer processo astrológico, fazer mapa astral, não vou ensinar nada disso, esquece. Esquece. Você vai esperando isso, não precisa nem ir pra aula. A aula tem um outro intuito, né? Ela se preza para outra coisa, entendeu? Eu vou ensinar uma outro tipo de coisa. A Santa Teresinha era melancólica, era muito melancólica, né? Inclusive ela própria se confundiu em algum momento da vida que ela talvez fosse sanguínea. Ela disse isso nos diários dela, por conta da sua facilidade com a oração. Mas, é o seguinte, como eu tava falando. Então essa semana que vem agora nós vamos falar bastante a respeito da astrologia, beleza? E no sábado, dia 12, eu vou lançar amanhã a respeito desse curso. Será uma imersão de um dia todo, do sábado. E uma imersão que vai inaugurar algumas poucas pessoas que eu vou acompanhar ao longo de 2021, dando algumas orientações. Entendeu? É um projeto piloto que eu pretendo fazer, né? Não é uma coisa com um fim lucrativo de eu ganhar dinheiro, não sei o que, não, nada disso, né? É um fim que eu preciso que algumas pessoas estejam orientadas no mundo, né? Para que possam levar esse tipo de coisa que a gente faz aqui adiante, né? A gente precisa de mais e mais pessoas que estejam dispostas a isso. Beleza ou não? Então, são pessoas que eu pretendo acompanhar para que o ano de 2021 seja um ano inicial, um ano novo de fato, né? Algo que realmente mude a realidade dessas pessoas. Beleza? Combinados? A gente vai conversando. Amanhã tem uma live rápida a respeito dos aportes e algumas coisas que eu pretendo falar que vocês vão ter que ver para saber. Um beijo, fiquem com Deus e vou abrir as perguntas, porque sanguíneos, pelo amor de Deus, eu abri a caixinha de pergunta ontem, já tem um monte de pergunta de novo. Vou abrir de novo as perguntas. Continue mandando. Adoro as perguntas de vocês. Beijo.